Já está aqui conosco, nós já estamos aqui no nosso bate-papo offline, agora vamos para o online. A Juliana Demarque, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado e nós vamos falar sobre sarampo. Juliana, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Elisângela. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Quem sabe faz ao vivo, né, Aline? É isso aí. Então, seguimos. Começo te perguntando, as pessoas não estão se vacinando para o sarampo? Como é que está essa situação? Enfim, a preocupação quanto às coberturas vacinais em relação ao sarampo, ela já vem, como a gente já até conversou aqui, inclusive desde 2016, quando a nível nacional não se atinge as coberturas vacinais adequadas, né? Então, a gente trabalha sempre com a meta de 95% do público-alvo imunizado, que é uma meta vacinal que garante a proteção da população e a possibilidade de surtos pela doença, ela fica extremamente reduzida. E essa taxa de 95%, ela não vem sendo atingida há muitos anos. A nível de região, principalmente, percebemos essa queda em 2020. 2023, conseguimos recuperar a nossa cobertura vacinal a nível de município, mas a partir desse caso confirmado que tivemos, né, de sarampo agora, no início do ano, um caso importado, sim, de uma criança que não era vacinada, acendeu-se o alerta novamente para a questão da cobertura vacinal e da vacinação, não só de crianças, que está contemplada no calendário básico, mas também de adultos que precisam conferir o seu esquema vacinal e identificar se estão adequadamente imunizados. Juliana, a que se deve essa baixa procura? A gente trabalha com várias frentes, né, relacionada às baixas coberturas vacinais, e aqui a gente não fala apenas do sarampo, de uma forma geral, todas as vacinas apresentaram uma queda na cobertura vacinal. A gente trabalha com as fake news, né, em relação a problemas que as vacinas poderiam causar. Temos também a questão das doenças não estarem sendo vistas, né, como era antigamente, e justamente porque estão sendo controladas pelas vacinas. Então, é importante frisar que as doenças, elas não estão erradicadas, elas estão apenas controladas pela vacinação. Baixando a cobertura vacinal, a gente vai ter a doença introduzida no nosso meio de novo. A gente está com situações de sarampo, por exemplo, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, aqui no Rio Grande do Sul, então, esse caso importado agora. E o sarampo, ele traz uma preocupação porque ele é de rápida disseminação. Ele é uma doença de disseminação por via aérea, por gotículas respiratórias. Então, ao falar, ao tossir, espirrar, a pessoa contaminada acaba transmitindo a doença e ela se propaga muito rapidamente e ela é uma doença muito propensa a surtos. Então, temos a vacina, ela é a única ferramenta possível para o controle. Então, Juliana, a família que nos acompanha agora não sabe se vacinou a criança ou que idade a criança vacina? Dentro do calendário básico, a vacinação contra o sarampo, ela é a tríplice viral, ela vai estar descrita desta forma na carteirinha, né? Que ela protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Vai fazer a vacina, primeira dose aos 12 meses, 1 ano, e uma segunda dose de tetraviral, que vai ter incluída a varicela, aos 15 meses, 1 ano e 3 meses. Né? Esse é o esquema básico da vacina contra o sarampo. Uma vez feito, está feito para sempre. Uma vez feito, está feito para sempre. A família que não fez conscientemente ou não sabe se fez, né? Qual é o padrão? E pensando no adulto que não tem ali a sua caderneta de vacinação, não sabe se fez, o que deve fazer? Deve buscar uma unidade básica de saúde. A vacina pode ser feita ao longo de toda a vida. Então, o que a gente precisa observar é a faixa etária. Até os 29 anos de idade, a pessoa precisa ter 2 doses da vacina tríplice viral aplicadas para estar considerado imunizado. A partir dos 30 anos, é 1 dose da tríplice viral. Então, independente da idade, atrasou o esquema vacinal ali da primeira infância, com 1 ano, 15 meses, busca uma unidade de saúde e esse esquema ele vai ser atualizado conforme a faixa etária.
E é importante lembrar que essa vacina está disponível na rede pública. Esta vacina está sempre disponível na rede pública, em todas as salas de vacinas, né? Lajeado nós temos sempre 12 salas de vacinas, né? Algumas exceções em períodos de férias, enfim, mas a gente sempre tem ela disponível em todas as salas durante todo o horário de atendimento. Não é uma vacina que é feita apenas em alguns dias, ou enfim, ela está sempre disponível para atualização dos esquemas vacinais. Juliana, não tenho certeza se tenho essa vacina, então vou fazer novamente. Tem um problema, caso eu tenha feito ela enquanto criança, eu tomar essa nova dose? Não, problema tem nenhum. Não tendo a dose registrada, não tendo histórico vacinal, a pessoa é considerada não vacinada. E aí ela vai fazer, tudo bem fazer. Ela é uma vacina que já vem sendo utilizada há mais de 30 anos, é uma vacina extremamente confiável, poucos eventos adversos relacionados a ela, e é a única ferramenta que a gente tem hoje para fazer o controle, então, destas 3 doenças, sarampo, rubéola e cachumba. A pessoa não fica prostrada no dia seguinte? Não fica prostrado. O que a pessoa pode apresentar, até 7 dias, pode apresentar algumas manchinhas vermelhas no corpo, pode apresentar uma pequena dor local, né? Mas são todos sintomas muito leves que praticamente imperceptíveis. Uma pergunta aqui importante, Elisa, antes de liberar para você da nossa ouvinte Magda, tenho 54 anos, eu já tive o sarampo, eu estou protegida? Não necessariamente. É importante atualizar o esquema vacinal, independente de histórico de sarampo e principalmente quando a gente tinha apenas aqueles diagnósticos clínicos, né? Não se sabia se realmente aquilo era um sarampo. Eu não tenho um marcador sorológico para garantir que eu tenho anticorpos oferecidos pela doença. É importante fazer a vacina. E, Juliana, para quem não fez a vacina, quais são os sintomas que a pessoa pode identificar que realmente está com sarampo? O sarampo ele é uma doença febril aguda, então a pessoa vai apresentar inicialmente um quadro de febre alta, pode apresentar dor de garganta, mal-estar e alguns dias depois, então, começa as manchas pelo corpo, né? O exantema que a gente fala são as manchas vermelhas pelo corpo. Isso é o que diferencia mais o sarampo das demais doenças virais, né, como dengue, enfim, que também se apresenta com um quadro inicial súbito de febre. Então, febre pode estar associado à dor de garganta, um outro sintoma importante é conjuntivite, então secreção nos olhos, dor nos olhos, e alguns dias seguintes o exantema, que são as manchas vermelhas pelo corpo. E aí, identificando algum desses sintomas, procurar atendimento. Procurar atendimento médico imediatamente. A pessoa com suspeita de sarampo, ela deve permanecer em isolamento, conforme a orientação médica, até que se tenha o resultado do exame, confirmando ou descartando o caso. E aí, a partir dali, as condutas pertinentes serão tomadas. Juliana, o sarampo, ele é uma doença grave? Claro, a gente pensa que você disse é uma doença que tem facilidade do surto, né, de propagar, de espalhar, mas ela é uma doença grave para quem está contaminado, para quem desenvolve a doença? Ela é uma doença grave, principalmente para crianças, pessoas imunocomprometidas. Em 2022, a nível mundial, ali 2022, 2023, nós tivemos um aumento de 18% no total de casos e desses 43% de aumento em relação aos óbitos, né? Então, ela é uma doença grave, ela pode evoluir também para quadros de meningites, outras infecções, dependendo de onde esse vírus vai se alojar no organismo. Então, é importante a vacinação para evitar, sobretudo, essas formas graves e a evolução a óbito pelo sarampo. E é importante, né, Aline, que é só uma que está disponível na rede pública. É só observar a carteirinha de vacinação, todo mundo agora, né? Quem já fez, tá tudo bem, tudo certo. Quem não fez é procurar o atendimento num posto de saúde, né, que oferece a vacina e se prevenir. Está ao alcance de todos. Exatamente, é uma forma muito tranquila de se prevenir, né? É o que eu sempre falo, a gente não precisaria estar aqui falando preocupação com o sarampo, preocupação com a poliomielite, que está circulando também a nível mundial. São doenças que já está muito embasada a importância e a eficácia da vacinação. E essa vacinação, ela precisa se manter, porque o vírus
os vírus causadores das doenças, eles seguem circulando, só não circulam mais porque estamos protegidos e é desta forma que precisamos manter. Juliana, dengue, qual o cenário que temos hoje? Não posso deixar de fazer essa pergunta para você, uma vez que nós temos aí números alarmantes do cenário do país, né, de casos confirmados de dengue. Isso, a dengue a gente já esperava que esse ano ia ser um ano bem intenso em relação a casos, porque há alguns anos já não circulavam os 4 sorotipos da dengue ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que quanto maior a circulação de sorotipos, maior é a incidência de casos. O que preocupa é que esse ano começou com uma antecedência muito maior. Nós começamos a confirmar casos 30, 40 dias antes do que vínhamos confirmando. No estado do Rio Grande do Sul, a região norte, noroeste do estado, enfim, é onde a gente tem o maior número de casos. A nível de Lajeado, nós seguimos com os 5 casos confirmados, né? Esses são os nossos dados até a sexta-feira. Estamos agora atualizando o que entrou do feriado, final de semana, vendo se teremos mais algum caso confirmado para contabilizar. E são 45 casos aguardando a confirmação ou o descarte do laboratório central. Então, para que as pessoas entendam, a gente tem os testes rápidos disponíveis para a testagem contra a dengue, mas a orientação ainda é o teste rápido dando negativo e a pessoa tendo sintomas sugestivos, a gente precisa encaminhar uma amostra desse paciente para o laboratório central, né? Então, por isso que a gente tem sempre esse número de pacientes aguardando ali a confirmação ou o descarte do caso, que nesse momento são 45 casos. E se imagina, Juliana, que esse número começou antes, e essa preocupação que se tem com a dengue vai se estender ali por todo o mês de março? Acreditamos que sim, todo o mês de março, também durante todo o mês de abril, que é ali a gente sempre tem essa circulação maior de vírus realmente nos meses de março e abril. Nós estamos com índices de infestação bastante elevados. Então, tendo o vírus, tendo os casos confirmados e a infestação do mosquito em patamares elevados, a probabilidade de um surto ela é iminente. E só para a gente terminar, então, em relação à Covid-19, como é que está a vacinação? Covid-19, então, em relação aos casos por hora tranquilo, espera-se um aumento agora depois das festas de carnaval, o que é normal dentro da curva epidemiológica. A vacinação contra a Covid em 2024 teve algumas alterações. Ela entrou no calendário básico de crianças menores de 5 anos, então com 6 meses, 7 meses e 9 meses, ela entra como vacinação do calendário básico. População geral de 6 anos a 59 anos, tendo 2 doses, está considerada imunizada e acima de 60 anos precisa se fazer reforços. Então, idosos, gestantes, puérperas, imunodeprimidos, um reforço a cada 6 meses e os demais grupos prioritários, uma dose de reforço anual. Esse é o esquema, então, que temos para 2024. Juliana, agradecer tua disponibilidade de estar conosco, te desejar um bom restante de semana. Agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Conversamos com a Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado. Falamos um pouquinho sobre dengue, também sobre a vacinação da Covid-19. A pauta principal foi sarampo.